Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem, né, muita coisa sobre o continente europeu. E agora é hora de falar, né, de um lugar do mundo que é bastante confuso. Eu até vim aqui para fora na minha casa, né? Daqui a pouco vocês vão ouvir galinha cantando, cachorro latindo, barulhos da floresta e da mata que tem pertinho de casa. Porque talvez essa seja a melhor trilha sonora, né, para o lugar que a gente vai conversar um pouquinho, né? Europa Oriental ou Leste Europeu, né? E também sobre outros assuntos, né, que envolvem um pouquinho aí a Europa Oriental. Vamos pelo comecinho, né? Então, pensem num lugar do mundo que é confuso, tá? Eu coloquei aqui em vermelho, né, uma linha conhecida dos meus alunos sobre o limite, né, entre Europa Ocidental, aqui do lado esquerdo da tela, e Europa Oriental, né, aqui do lado direito da linha vermelha. Aqui em rosa está marcada, né, onde passa mais ou menos onde se localizam os montes Urais e o rio Ural, né, que vai limitar dentro do território aí da Rússia, né, a Rússia europeia, a Rússia asiática e também o limite, né, entre aquilo que a gente chama de Europa e de Ásia, né. E aqui eu pus um monte de pontos de interrogação, né, para determinar aí os países, né, no caso aqui a Turquia, que é um país transcontinental, a região aqui do Cáucaso tem um monte de países também que está com um pezinho na Europa, um pezinho na Ásia, e os estões, que também é uma região do planeta um pouquinho complicada. Vamos lá, né? Já que é tão complicado assim o assunto, vamos começar por aquilo que esses lugares, né, vão ter em comum. Deixa eu voltar aqui que eu acabei com o slide rápido demais. Então vamos lá, né? O que esses lugares aí vão ter em comum, né? Todos eles são áreas de ocupação humana antiga. Faz muito tempo que tem seres humanos vivendo nesse espaço, vivendo nesse lugar. É uma região de intensa diversidade étnico-cultural e religiosa, né? Por ter muita gente morando ali há muito e muito tempo, né? É uma região onde as diferentes comunidades humanas desenvolveram seus costumes, seus hábitos, suas tradições próprias. É um lugar de tretas históricas, né? Os povos aí dessa região, historicamente, vivem tretando aí um com o outro, né? É uma região onde dentro dos países que existem vários povos dentro, às vezes, do mesmo país, e, portanto, é uma situação de maiorias e minorias, né? Minorias que se sentem oprimidas, reivindicam autonomia, reivindicam independência, e maiorias que oprimem, e que, às vezes, podem recorrer aí a genocídios, enfim, é uma situação humana em alguns momentos históricos aí bastante complicado. De maneira geral, né, é uma região que tem disputas territoriais entre esses povos diferentes e os países aí locais, a gente vai classificá-los em subdesenvolvidos ou países emergentes, né? A gente vai ter também alguns subdesenvolvidos não industrializados, tá bom? Mas assim, de maneira geral, não tem nenhum país desenvolvido nessa área. Então vamos começar aqui por uma dessas sub-regiões, né? Aqui, ó, os Balcãs, né? Essa aqui é a Península Balcânica, né? Fica aqui, ó, entre a Península Itálica e a Península da Anatólia, tá? E na região dos Balcãs tem algumas coisas que são bem interessantes. Ó, aqui está a Turquia, né? E a Turquia tem esse pedacinho de território aqui que está na Europa.
embora o resto da Turquia está na Ásia, separado aqui pelos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, né, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Tá? Historicamente, a Turquia, né, é um país do Oriente Médio, porém que disputa, né, pede, tenta bastante entrar na União Europeia. E aqui do ladinho, né, nos Balcãs, vocês estão vendo aqui um país chamado Sérvia, e tem algumas linhas de cores diferentes aqui na Sérvia, que são áreas de conflito, de disputa territorial entre países ou entre grupos étnicos, né, bem distintos. Essa região aqui onde está Sérvia, Croácia, Montenegro e por aí vai, né, é a região da antiga Iugoslávia. Né? Existia nesse lugar um país chamado Iugoslávia que ocupava essa área até 1989 e hoje, né, da ex-Iugoslávia, já houve essa fragmentação territorial que vocês estão vendo aqui no mapa. Foi uma região que teve guerra, teve conflito, enfim, morreu muita gente aí na década de 90, início dos anos 2000, nesse pedacinho aqui da Europa. Teve grandes tretas territoriais, teve interferência de outros países, o sujeito ia dormir num país e acordava em outro, literalmente, porque as fronteiras elas eram redefinidas, às vezes que diariamente. Deixei aqui no ex-Yugoslávia, né, tem um link para os meus alunos que estiverem com os slides. Se vocês clicarem aqui, tem um videozinho do YouTube muito legal, da época da Copa do Mundo, que os caras satirizavam entre os problemas que acontecia nessa região, como seria um jogo de futebol entre Sérvia e Montenegro, uma vez que as fronteiras, né, eram redefinidas quase que diariamente. É muito legal, vale a pena, assistam aí. Bem, ali pertinho, né, dos Balcãs, tá aqui, a gente tem o Mar Negro, e no Mar Negro, né, tem o território da Ucrânia e essa península aqui, que é a península da Crimeia, né? A Crimeia é um território que hoje, aliás, que depois do fim da União Soviética, passou a pertencer à Ucrânia, tá? Porém, nessa região aqui da Crimeia, né, havia uma população de origem russa, né, que meio que foi forçada a migrar para cá na época da antiga União Soviética. E aí, esses russos, né, por muito tempo lutavam por autonomia, eles fizeram uma espécie de eleição ali para decidir se a Crimeia ia continuar ou não, né, parte da Ucrânia. Eles decidiram pela independência, porém essa eleição não foi reconhecida pelo governo ucraniano. E aí, depois, né, eles meio que se autodeclararam independentes e pediram para a Rússia, né, anexar essa região ao seu território, que a Rússia fez de braços abertos, né? Falou, vem para cá, né? A Rússia até gastou uns bilhões para fazer uma ponte aqui, ligando o território russo, né, ao território da Crimeia. É uma região por onde passa oleoduto, por onde passa gasoduto, com reservas de petróleo, gás, enfim, uma região estratégica, né, para a Rússia. Foi um baita ganho territorial. Ainda dentro do território da Ucrânia, né, tem essa outra região aqui, ó, Moldova, né, que também é um pouquinho complicada, né, do ponto de vista territorial. Tem ali movimentos separatistas, né, bastante importantes. E aqui do ladinho, ó, já entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, fica uma região, né, chamada de Cáucaso. Né? Tem um planalto aqui, o Planalto do Cáucaso. Nessa região, ó, tem território da Rússia, tem território de um país pequenininho chamado Geórgia, Azerbaijão, Armênia, um pedacinho aqui, ó, da Turquia e do Irã. Né? É uma região de fronteiras complicadas e dentro aqui dessa região do Cáucaso tem tretas históricas, né? Entre turcos e armenos, né? Teve um genocídio da Turquia, né, contra os povos aí da Armênia,
Hoje existe uma treta muito grande entre Armênia e Azerbaijão, né? Vou pegar aqui um mapa da região do Cáucaso, né, para vocês visualizarem isso com detalhe. É aqui, ó, o Nankivão, né, um território que é do Azerbaijão, porém está isolado, né? E esses povos vivem tretando aqui nessa área de fronteira. Aqui pertinho, ó, dentro da Geórgia, também tem a Abcásia e a Ossétia do Sul, que a Rússia estimula que se tornem países independentes. E por outro lado, dentro da Rússia, ó, tem essas repúblicas da Chechênia, do Daguestão, que também tentam se tornar independentes da Federação Russa. Então é um lugar bastante complicado, com bastante tretas aí territoriais. Por fim, já no continente asiático, tem uma região, né, que a gente chama de Estões. E tem um monte de países, né, terminados aí com estão. Tá? Se a gente for olhar aqui no mapa, ó, toda essa região aqui, ó, a leste do Mar Cáspio. Tem vários países aqui terminados com estão. Tá? São países islâmicos, o estão significa terra de, né? Então, por exemplo, Cazaquistão, né? Terra dos cazaques. Turcomenistão, terra dos turcomenes. Quirguiquistão, terra dos quirguiques. Afeganistão, né? Terra dos afegãos. Afeganistão a gente didaticamente estuda junto com o Oriente Médio, embora ele seja parte desse território. Tá? Dessa região aqui da Ásia que ela é bastante confusa. Tá? O único que não entra nessa regrinha é o Paquistão. Tá? Notem que ele não está colorido, porque Pak é um nome que foi criado. Né? Não tem um povo Pak. Tá? Punjab, o A eu não lembro agora, e Kashmir, né? Que é essa região aqui do norte do Paquistão, Índia, esse pedacinho aqui da China. Tá? Então, tem a ver com o lugar. Mas, de qualquer maneira, né, esses países também são subdesenvolvidos, não industrializados, a maioria deles são países islâmicos, e que foram, né, em algum momento, parte da antiga União Soviética. E até hoje tem laços importantes aí com a Rússia, através da comunidade de estados independentes, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, né, olhem aqui está o Mar Cáspio, e do ladinho do Mar Cáspio, ó, esses vestígios aqui de água. Né? Na verdade, isso aqui era um lago só, né? Que era o Mar de Aral. Né? O Mar de Aral, na época da antiga União Soviética, os rios que desaguavam nele foram desviados aí para fazer obras de irrigação, e com um fluxo menor de água indo aqui para o Mar de Aral, ele começou a secar. Na verdade, ele secaria ao longo de milhões e milhões de anos, porque ele é um lago residual. Mas, né, as obras humanas, né, fizeram com que isso acontecesse em pouquíssimo tempo. E se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver imagens, parece daquelas utopias, tipo Mad Max, né, o mundo que deu errado e por aí vai. Né, a gente vai ver, ó, barcos no meio do deserto. Tá? Aqui são os dois rios, né, que tiveram parte dos seus cursos, né, desviados para obras aí de irrigação, principalmente. Por fim, né, a última coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a comunidade de estados independentes. Né? Aqui vocês estão vendo a Rússia e outros países que fazem parte da comunidade de estados independentes hoje. Ela foi criada para fazer essa transição para o capitalismo dos países da antiga União Soviética. É uma organização é uma mistura de organização de cooperação, bloco econômico, associação de defesa mútua, enfim. Aqui é uma reunião, né, da comunidade de estados independentes e, enfim, foi criada após o fim da União Soviética, envolve ex-repúblicas soviéticas para ajudar esses países na transição para o capitalismo, mantendo, né, acordos comerciais, laços de trocas culturais, né, mantendo a tentativa da Rússia de se manter um pouquinho, talvez, influente nessa região do mundo, né, adotando aí algumas políticas de segurança e de defesa mútuas.
É isso, gente, que eu tinha que falar sobre essa região do planeta. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência aí com os barulhos dos meus bichos. É um lugar confuso, né? Assim como todo essa poluição sonora que aconteceu na aula. Obrigadão. Tchau, tchau, gente.